seja bem-vindo ao nosso programa Eu Posso Te Ajudar. E o que eu posso fazer por você hoje? Você já ouviu isso, um monte de gente falando, né? Mas nós estamos aqui para te ajudar com ferramentas incríveis, com profissionais incríveis que possam... De repente, a gente estava conversando e falando muito, às vezes uma palavra muda a sua vida. Então, quem sabe a gente possa aqui estar fazendo algo por alguém. E eu sempre falo que se a gente puder mudar a vida de uma pessoa no dia de hoje, a gente cumpre o nosso papel. Então, hoje nós estamos com o nosso convidado, Renato Chambertati. Muito obrigado, Genésio, nosso companheiro de trabalho. E vamos começar hoje agradecendo os nossos apoiadores. É isso, Genésio? Isso. Tem um quadro aí, Arnaldo, dos nossos apoiadores? Bora lá! Faculdade Inovar, Imprecop, IBCF, Inovar perto de você. Grupo HJ, Albuquerque, SBDCs, Instituto Amor. E vem ajudar a gente aqui, vem apoiar o nosso projeto. Renato, vamos falar um pouquinho hoje de coisas práticas. Eu lembro muito bem quando eu tive com o Bert Hellinger. Então, para quem não ouviu, veja os nossos programas anteriores. Bert Hellinger foi a pessoa que criou a constelação familiar e o Renato aqui no Brasil, junto com a Mimanza, propagaram isso. E ele me falou uma coisa, pessoalmente, que a coisa cresceu demais e virou uma bagunça, que precisava organizar. E isso foi em 2019, um pouco antes da pandemia. E eu, na casa dele, olhando para aquele olhão azul, e tem um porém, né? Eu não falo alemão, não falo inglês, eu só falo portunhol. E ele não falava portunhol, mas a gente entendia ele pelo olhar. E aí ele falou, olha, tá na hora de organizar essa bagunça, eu acho que você tem condição de fazer isso. Aí eu parei, pensei. Eu falei, como eu? Eu ainda sou neném nessa história, tem muita gente aí com muito mais tempo. Ele falou, mas cada um tem o seu papel nessa história. E aí surgiu a ideia de a gente constituir um instituto. Isso em 2019, ou seja, há um bom tempo atrás. E a gente conversou bastante e eu tive a oportunidade de estar com o Renato Bertati, convidar ele para assumir a presidência, explicando todo esse movimento e toda a importância de ter um instituto que faça esse trabalho. E nós estamos aqui com o nosso presidente contando um pouquinho dessa história, porque eu lembro que no início o Renato pensou bastante, porque acho que era mais alguma coisa a fazer, né? Tipo, por que eu vou fazer isso sendo que a minha vida está tranquila? E com certeza foi uma grande honra você ter aceitado o convite e ver o trabalho que a gente está fazendo. Então, conta um pouquinho do IBCF para a turma. Realmente eu já era bastante ocupado. Não precisava achar mais alguma coisa para fazer. Mas eu sinto que a constelação que eu recebi através da Mimanza e do Bert, isso foi algo que mudou minha vida. E eu não tenho como agradecer ou repagar ou retribuir isso a essas pessoas. Não tem. Então eu sinto que ao receber algo tão grande, eu me torno muito responsável em levar isso adiante. Portanto, tudo que vem, todos os assuntos que me chamam, que chegam a mim para fazer algo que amplie o trabalho da constelação familiar, imediatamente surge como um sim dentro de mim. Um sim com alegria, um sim com muita gratidão. Porque essa é a única forma mais legítima de retribuir tudo que eu recebi desse trabalho, como isso mudou a minha vida, o quanto isso mudou a minha relação com a minha família, o quanto isso mudou a minha forma de atuação profissional, o quanto isso mudou nas minhas relações afetivas, o quanto isso mudou nas minhas relações de forma geral. Portanto, quando você veio, Inácio, falar, né, da necessidade de se criar algo, eu sentia isso também como uma necessidade. E, portanto, foi um sim pleno para isso tudo. A constelação familiar, ela cresceu muito.
ela se desenvolveu muito e muito rapidamente, especialmente no Brasil. Na verdade, no mundo todo, mas aqui no Brasil, parece que o terreno foi muito fértil, assim como algumas plantas se desenvolvem bem em alguns terrenos, em outros terrenos ali não tem todos os melhores nutrientes para ela. Então, uma mesma planta que num país nasce, mas ela cresce e não se desenvolve bem, em um outro terreno, em outro país, isso se amplia e cresce numa velocidade incrível, porque ali tem as condições ideais. E eu vejo que o Brasil foi um lugar onde as constelações encontraram muitas condições ideais para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Tanto é que eu acredito que hoje, no Brasil, é onde nós mais ampliamos esse trabalho e organizamos esse trabalho. E é claro que num lugar onde isso cresce tanto, em algum momento isso precisa, como o Bert pediu a você, Inácio, precisa se criar um espaço onde nós podemos acolher essas pessoas, esses consteladores, onde começa a se fazer necessário começar a organizar algo, porque é algo que cresceu muito, né? Então eu vejo que o IBCF ele surge com essa missão de acolher, de organizar, de ter um espaço onde os consteladores possam criar voz, possam se dirigir, possam buscar algo, possam trazer algo, ou seja, é natural que tudo aquilo que cresça sinta como necessidade ter algo que une. As partes só se tornam plenas quando juntas, e elas se juntam em torno de algo. Então esse algo, ele cumpre essa função. Eu vejo que o IBCF surge para cumprir essa função. Algo que acolhe muitas partes diferentes, mas que todas unidas por um princípio em comum. Então eu vejo o IBCF, e eu pelo menos me relaciono com o IBCF dessa forma, como esse algo que acolhe, nutre e se nutre de todas essas partes diferentes. Porque em algum momento você falou como a Mimansa trouxe esse trabalho para o Brasil, como eu contribuí, sim, isso é verdade, mas depois vieram muitas outras pessoas, inclusive alemães, que também trouxeram e deixaram a sua contribuição, fazendo outras escolas, trazendo novas formações, Gunther Weber, Klinder Schneider, Jakob Schneider e muitos outros pessoas também vieram e contribuíram. Então, com isso surgiram muitas escolas, formaram-se muitas pessoas, né? E são pessoas de escolas diferentes, mas que no fundo fizeram um trabalho muito sério, muito importante. E esses alunos também levaram adiante e estão aí contribuindo, mas tudo isso ficou muito solto, muito solto. E a gente vê que o IBCF ele tinha um papel importante, né? Existe também, logo lá na época, em 2000 e pouco, surgiu uma associação, né? Que tinha esse objetivo. E, portanto, isso cumpriu um papel, de certa forma, mas eu vejo que o IBCF ele tem uma outra característica, que não é melhor e também não é pior, mas ele tem uma outra característica, que é unir as mais variadas escolas. E a gente sente que isso é necessário, que isso é importante. E, portanto, eu sinto que essa é a grande missão do IBCF. Dar e se nutrir de todas essas escolas. Começar a trazer uma ordem, uma organização,
criar algo que possa ser útil para tudo e para todos, dentro desse universo das constelações. Perfeito. Eu acho que essa importância do IBCF, né, Renato, ser um farol, né, ter algo que aglomere esse movimento, né, principalmente desse jeito que você falou, em suportar polaridades, né, suportar as diferenças, como é que as diferenças vão chegar nesse lugar comum. O IBCF vem também com uma força e resposta às críticas que a constelação familiar vem recebendo, ou é algo natural que flui das próprias necessidades de se canalizar a constelação num fluxo que o Bert gostaria, vamos chamar assim? Em algum momento, o Inácio disse algo muito importante, né? Que tudo aquilo que cresce e se expande, Sim. naturalmente encontra movimentos contra. Isso é algo da vida. E, portanto, sobre esse aspecto, isso é algo muito natural. O novo, ele tende a representar uma ameaça a tudo aquilo que existe. Portanto, o novo, ele é sempre visto, pelo menos a princípio, com um olhar, no mínimo, investigativo. As pessoas Sim. querem saber o que é isso. Uhum. Né? E quando a pessoa ela olha para o novo, mas ela olha com tudo aquilo que ela carrega e traz como crenças, verdades, experiências, valores. E quando ela olha para esse novo, com esse olhar investigativo, e ela encontra qualquer coisa que ameaça alguma crença, algum valor, imediatamente ela se coloca em alerta. Por quê? Porque, antes de mais nada, ela está fazendo um olhar de análise, de julgamento. Né? Uhum. E isso é natural. Isso é uma coisa instintiva do ser humano. Sim. Isso tem a ver com o instinto de sobrevivência e de autopreservação. Sim. Que todos nós, como indivíduos, temos e como todo sistema tem. Portanto, existem muitas religiões. E cada uma tem os seus valores e suas crenças. Embora todas elas, em última instância, estão falando da mesma coisa. Existem muitas empresas de molho de tomate. Mas cada uma tem as suas características e cada uma quer se diferenciar uma da outra. Existem muitas empresas de tecnologia, mas cada uma faz questão de dizer que a sua é um pouco diferente da outra. Legal. E está tudo certo. É a necessidade que não só o indivíduo, mas as organizações têm de ter a sua própria personalidade. Tá. Quando chega algo novo e que coloca tudo isso, desperta atenção, é natural que tudo isso olhe e queira avaliar isso. Portanto, sobre esse aspecto, eu vejo isso como algo natural. Eu sabia que isso ia acontecer, porque a gente sabe que é assim que funciona na vida. Claro. E com a constelação não seria diferente. Uhum. Então, portanto, na maioria das vezes, as pessoas que têm esse olhar muito crítico a algo novo, elas têm esse olhar a partir da mente, não tem a ver com uma vivência. As pessoas que vivenciam os processos de uma constelação, elas conseguem ver a força e a potência que isso tem para um processo de cura e transformação para as pessoas que estão comprometidas. Sim. Porque elas passam pela vivência. Pela experiência. Mas é claro que com certeza tem consteladores que não estão muito bem formados e podem fazer coisas erradas. Sim, claro. Assim como existem médicos, engenheiros, claro. pontes caem, prédios caem, pessoas morrem numa cirurgia. Existe aquilo que sai fora, existem os erros e existe aquilo que o ser humano não pode controlar, que faz parte do intangível. Então é lógico que com certeza tem pessoas fazendo coisas erradas com constelação, porque afinal de contas a constelação é mais uma ferramenta incrível
Mas não podemos ter um controle de que ninguém faça algo indevido. E pode surgir críticas a partir disso, e surge. E é natural. Eu acompanho um movimento muito legal, que são as aulas, né, e as atualizações que o IBCF proporciona, né, lá na Vila Carrão, né, e que a pergunta é essa, qualquer aluno de uma outra escola, ele tem acesso ao IBCF? Como ele faz para se filiar? Como ele faz para frequentar esse novo nicho aí que eu acho uma fonte, né? Isso é uma fonte. Eu acho que como é que faz para entrar nessa fonte? Bora lá. Quer responder, Inácio? Acho que ele é a pessoa certa para responder isso. A gente tem o Instagram, o @IBCF Oficial, que você pode entrar lá e ter todas as informações. E o IBCF, ele está de portas abertas para qualquer escola, para qualquer profissional, de qualquer movimento. Inclusive, a gente tem muitas pessoas que estão iniciando na constelação e que já iniciam de uma forma correta, que é unindo forças com profissionais qualificados. Nós temos, além dos encontros presenciais, encontros online, onde nós trazemos vários convidados, vários trabalhos. O Renato, geralmente, a cada 15 dias tem encontro com todos para trazer toda a sua experiência, profissional e prática, onde todo mundo pode tirar suas dúvidas. E ali a gente não está diferenciando quem vem da escola A, B, C, D ou E. Todos são bem-vindos. Inclusive, o Renato falou com muito carinho que existe uma associação que começou bem antes da gente. E a gente convidou essa associação para a gente unir forças, e estamos unindo. Tanto é que depois eu vou dar um spoiler, mas o presidente da associação vai participar do nosso congresso, porque a nossa ideia não é só unir as escolas, os profissionais, é unir todo mundo que goste e que tenha um apreço pela constelação. Porque nós não vamos brigar, a ideia não é brigar com quem está fazendo coisa errada. A ideia é a gente fazer o nosso papel, que é fazer a coisa certa. Então, o IBCF é uma entidade jurídica constituída que tem um objetivo: seguir o legado de Bert Hellinger. Que legal. Você falou que não ia dar spoiler, mas acabou soltando aí algo de um congresso. Você podia falar disso? Pera aí, ele ia completar o que eu falei. Então tá. Sorry. Vamos lá. Então, o IBCF não só acolhe as mais variadas escolas, mas também é um espaço lindo onde a gente pode dar supervisões, ou seja, as pessoas podem trazer perguntas, questionamentos, as pessoas trazem experiências, dificuldades, dúvidas, e ali nós temos um campo onde se compartilha conhecimento. Nossa, que legal. Então é um espaço de supervisão, mas ao mesmo tempo de compartilhar conhecimentos. Então você vê pessoas que estão começando, pessoas super experientes que já constelam, pessoas que trazem as suas dúvidas nos trabalhos com seus clientes, pessoas que trazem questionamentos e experiências que eles tiveram. Então é um espaço riquíssimo de troca, de fomento e de muita troca. E é um espaço sem fins lucrativos. O objetivo do IBCF não é ganhar dinheiro. É a constelação. É acolher a todos. E criar um espaço de intercâmbio e de união. Que bom. Então, você que está conectado a esse universo das constelações familiares, né, que participa de curso de constelações, precisa ser constelador para participar? Não, pode estar em formação, pode estar começando. Acolhimento incondicional. Incondicional. Então está aí esse espaço maravilhoso, essa fonte de conhecimento, na qual quem é a presidenta honorária no início do IBCF nós fizemos uma sessão com a Mimansa, e onde a gente entregou o honoris causa. E a gente tem a Mimansa quando o nosso presidente é honorífico, honorária, sei lá que nome que seja, mas maioral, é o reconhecimento ao começo da constelação familiar no Brasil. Porque uma coisa que eu falei para todos, e falo aqui, é que se a gente começou do zero, né? Voltamos para trás, colocamos o trilho no trem, ajustamos os ponteiros. Tem muita gente boa no mercado, tem muita gente boa, muita escola boa, muito profissional bom. Mas a origem a gente tem que reconhecer. E a origem da constelação foi através do Bert, e aqui no Brasil,
com o Renato Mimans. E hoje temos que reconhecer que quem expandiu o conhecimento da escola também foi a Sophie, como vários outros alemães que o Renato conversou. Que hoje é a grande líder do movimento de constelação no mundo, reconhecidamente. Né? Com certeza. E ela faz por merecer com esse trabalho maravilhoso, né? Fantástico. Agora, eu posso cutucar aí essa curiosidade aí desse... O que você falou em congresso? Congresso, então vamos lá. Então, minha gente, para você que está assistindo a gente, dia 27 e 28 de outubro, nós vamos ter nosso primeiro congresso internacional de constelação familiar, onde teremos grandes autoridades desse movimento. É um momento incrível para você que é constelador, para você que gosta de constelação, e onde a gente pretende trazer grandes autoridades das mais diversas escolas. Entre elas, Sophie Heringer, Mimans Erika Farni, Renato Bertatti, e temos outras autoridades internacionais, como Angélica Oveira, como Maria Gurjão. Vamos ter José Miguel, que eu sempre confundo, porque ele é de Deus, né? Então eu sempre falo José de Deus, que é o presidente da ABC, e muitas outras pessoas. E nesse congresso, eu tenho um grande objetivo, um grande sonho, e que eu já compartilhei com todos, que é a gente começar desse congresso uma nova história da constelação, um novo movimento, que seria a gente começar a trabalhar a regulamentação da atividade. Um novo capítulo. Buscar um novo capítulo dessa história, porque o que não tem regra é bagunçado. Sim. Tem que ter uma regra. Já tem lugar? Já tem o local? Sim, vai ser na Cincinato Braga, Salas Brasil, eu vou deixar aqui o local, tudo direitinho, mas lá no site do IBCF, no @IBCF Oficial, você consegue todas as informações. E também no www.ibcf.com.br/congresso. Isso, perfeito. As pessoas, olha, para quem é de perto, que consegue deslocar, óbvio que você está no local imerso naquela egrégora, naquele biocampo, nos campos mórficos, é muito importante você estar aqui e também mostrar força à constelação. Mas se a pessoa for de fora, ela vai ter oportunidade de participar como via nós vamos Zoom? ter palestrantes internacionais que vão fazer as palestras via Zoom, também vamos transmitir via Zoom. Ou seja, quem não puder vir fisicamente vai poder assistir vai ter de casa. também via Zoom. Então... E uma novidade, que eu não contei para ninguém ainda, mas eu já fiz uma experiência e deu super certo. A gente tem uma procura de um grupo de surdos. Então, nós vamos ter a transcrição em Libras desse evento. Olha, que legal. Então, é uma inclusão dentro da constelação. Exatamente, mais uma ferramenta inclusiva, importante, né, para levar o universo das constelações a todos os cantos, principalmente do Brasil. E é isso que a gente faz com esse programa, né, levando, principalmente, esse programa vai a todo o território nacional, Renato, e também na parte oeste europeia, como parte da América, e onde tiver uma anteninha, net, chega a net, né, de outra operadora, estamos em todas as operadoras digitais, e você pode acompanhar os nossos programas aos domingos, às 16 horas, ou no canal de YouTube também acessar. Eu posso te ajudar, vem com a gente para esse programa. Renato, convido o pessoal para o congresso, que eu acho que é o seu primeiro congresso, não é? Que a gente organiza pelo IBCF. E que tem várias pessoas de várias escolas. Não, já tivemos outros congressos aqui no Brasil de constelação familiar. Na verdade, já tiveram vários outros. Mas esse, através do IBCF, sim, esse é o primeiro. E o que eu posso dizer é que o congresso é um espaço maravilhoso, onde não só as pessoas têm como se encontrar, né? Porque com essa história do mundo digital, muitas pessoas se conhecem há anos, mas não se veem pessoalmente, não podem se dar um abraço, ou bater um papo, ou tomar um café, ou fazer uma refeição. Então, é uma oportunidade das pessoas se encontrarem, e é uma oportunidade de, em 2 dias, ela ouvir vivências e experiências riquíssimas de pessoas que estão sendo convidadas, que com certeza têm uma experiência muito grande
e que tem muito a compartilhar dessas experiências que elas foram desenvolvendo nesses anos ou quiçá décadas de experiência. Então vão ter pessoas de áreas diferentes, né? Aonde a constelação vem sendo utilizada com muito sucesso. Então vocês vão ter a oportunidade de conhecer pessoas que vêm de áreas diferentes e que vão estar ali compartilhando suas experiências e para onde tudo está caminhando e como tudo se une em torno desse tema. Portanto, eu vejo como uma experiência riquíssima, uma experiência única, de não só você encontrar as pessoas, mas estar muito atualizado com o que tem de mais novo, uma coisa totalmente up-to-date das constelações nesse momento, no Brasil e no mundo. Então, sejam todos bem-vindos, é uma oportunidade única. Bom, eu tenho gratidão, Renato, mais uma vez você está aqui na nossa casa, no nosso programa, né? Puxa, que honra. Gratidão por participar e estar nesse lugar. Gratidão, Daniel, que está aqui com a gente, Mimansa, que está aqui com a gente, a toda a mesa, né? A que está hoje trabalhando, Arnaldo, Sassá, está aí também ao nosso presidente, Fernando Mauro, e a todos que constroem essa televisão, que é a Com Brasil. E até o próximo programa, se Deus quiser.